Fala, rapaziada do Geraldinos, aqui é o Stefano, o Té Fogo, né, e vim aqui comentar esse jogo da seleção brasileira, né, a vitória em cima da Suíça, um jogo muito truncado, né, que se viu claramente uma sucessão de erros por parte do Tite, né, o Tite que teve alguns dias para efetuar seus treinamentos, algumas alterações, né, visando um substituto para o Neymar. E aí que começa, que se iniciou o erro, né, do Tite, né, ao formar, né, os 11 iniciais. Ele teve tempo para treinar essa seleção, né, já que ele não conseguia achar, né, dentre milhões de jogadores brasileiros, um cara que fizesse a mesma coisa que o Neymar faz. O que o treinador precisa fazer? Arrumar, né, um outro esquema tático, fazer uma variação tática, ter duas opções dos 11 iniciais. E surpreendentemente, né, ele levou, né, isso desde antes, né, foi muito polêmica a convocação do Daniel Alves, mas levou o Daniel Alves para colocar o Militão entre aspas, improvisado, né, porque o Militão começou no São Paulo como lateral direito, depois se notabilizou como zagueiro, né? Por que não o Daniel Alves começou o jogo, que é um jogador muito mais ofensivo? Se não tinha a opção do Neymar machucado, não tinha no banco alguém que substituísse a altura, tem que ter uma válvula de escape. E ele optou por botar um jogador defensivo. Não satisfeito, para substituir o Danilo, né, no caso. Para substituir o Neymar, a escolha do Tite foi o Fred. Tá ok. Não desmereço, né, o Fred. Acho que ele tem uma importância, mas não um esquema tático sem o Neymar. Pensando no que eu falei anteriormente, por que o erro do Tite, né? Por que não colocar, em vez do Fred, o Bruno Guimarães e o Paquetá? Dois jogadores que não jogam tão ofensivamente, não são meio atacantes nem atacantes, apesar de já terem jogado como tais, mas eles sabem distribuir o jogo. Eles chamam a responsabilidade, eles buscam a bola, coisa que o Fred não faz, por exemplo, coisa que o Neymar faz muito bem. E aí você teve um meio-campo inoperante no primeiro tempo. Ele acordou, né, na virada e colocou o Rodrigo. O Rodrigo não joga nessa posição, digamos, no jogo a jogo, né? Ele faz essa função também. E mais um erro do Tite. Se para você colocar o Rodrigo, você não pode tirar o Paquetá. Tem que tirar o Fred. Tanto que ele viu o erro depois disso. Brasil inoperante. E não deu em nada, né? Foi uma substituição fraca. Colocar o Rodrigo no lugar do Paquetá. Paquetá, que era outro cara que é mais cerebral, mais habilidoso. E deixou o Fred em campo. Aí depois ele até tentou consertar e tal. Mas aí vai mais uma crítica. Lembrando, principal crítica, tá? Os 11 iniciais. Eu entraria com o Bruno Guimarães, né? Ou até com algum outro jogador que não fosse o Fred. Mas, enfim. Quem assistiu a partida, né, pela Globo, teve muitos flamenguistas, né, apoiaram o Galvão Bueno, gritando de 2 em 2 minutos que era para colocar o Pedro e não o Gabriel Jesus. É de conhecimento geral que o Galvão Bueno não sabe absolutamente nada de tática. Quando anunciou o fim do seu contrato com a Globo, ele resolveu contar para Deus e o mundo que é flamenguista, né? Ele foi a jogo, comemorou, levou os netos. Achei legal isso, ok. Mas ali, meu amigo, nem que alguém cutuque, cara, Galvão, para de falar besteira. Todas as jogadas da seleção brasileira, bolas alçadas na área, não davam em nada. A bola tinha que ser tabelada. Porque o Richarlison estava muito bem marcado. O Brasil precisava de um atacante com mobilidade. Um atacante que tivesse arrancada, que mordesse, coisa que o Pedro não faz, e o Galvão Bueno enchendo a paciência de quem estava ouvindo o jogo, falando, bota o Pedro. Não. A substituição certa realmente foi o Gabriel Jesus. Então muitos criticaram, mas eu concordo com o Tite apenas nesse ponto, né? Em diversos outros aspectos ele errou,
né? Até teria colocado, sinceramente, o Everton Ribeiro, né, no lugar do Fred, talvez. Não precisaria nem ser o Bruno Guimarães, mas talvez o Everton Ribeiro para puxar um pouco a bola de volta para a lateral, né? Mas os erros, apesar da vitória, né, fantástica, com gol de quem realmente merece, que é o Casemiro, jogadorzaço, né? Teria entrado o Daniel Alves no lugar do Éder Militão, porque ficou um buraco entre o Éder Militão e o Rafinha. O Rafinha quase que não fez nada porque não tinha o que fazer. Ninguém se aproximava dele com decência para ele conseguir fazer uma tabela, por exemplo. Teria entrado com o Daniel Alves. Meio campo, teria entrado com o Bruno Guimarães ou o Everton Ribeiro no lugar do Fred. E principalmente, né, essa questão do Tite em achar um substituto pro Neymar. Tem que ter um cara para jogar na função do Neymar. Não. Trabalhe formações táticas diferentes, com 2 meias ofensivos, como qualquer clube faz, como qualquer seleção faz. Para de focar só no Neymar. Se continuar dessa forma, a gente ganhou de 1-0 da Suíça. Da Suíça, gente. Pelo amor de Deus. Quando pegar uma França, vai fazer o quê se o Neymar não puder jogar? Vai colocar o Fred de novo? Vai manter esse erro? O Tite, eu não acho ele um péssimo treinador, mas o que ele tem de teimoso é uma coisa fora do comum. Vencemos mais uma vez. Assim, o primeiro jogo até convenceu um pouco. Esse jogo foi ridículo. Mostrou que precisamos nos preocupar caso o Tite continue na perseguição por um cara que faça a função do Neymar. Esquece função do Neymar. O Brasil precisa de formações, de alterações táticas durante a partida para assim alcançar a vitória. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Amanhã, terça-feira, tem Geraldinos às 20 horas. Aguardo vocês lá. E aqui é o Té Fogo. Um abração para vocês.